Boa tarde, quarto ano. Bora lá continuar a nossa aula de hoje, geografia. Então vamos lá, vamos ver o que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar Brasil, tempo atmosférico e clima. Você sabe o que isso significa? Então vou te explicar. Tempo chuvoso, nublado ou ensolarado são condições em que o tempo atmosférico pode representar ou determinar naquele momento. Vamos lá, vou mostrar uma imagem aqui. Olha aqui. Quando eu falo, de clima, pode ser um clima chuvoso, seco, úmido, com um sol lindo. Então, esse tempo atmosférico, ele determina, períodos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, podendo ser nublado, chuvoso, ensolarado, frio, Esses últimos dois finais de semana aí fez muito frio, tava calor, de repente fez um frio, Vai durar para sempre? Não, é um momento. O que mais? Os ventos fortes, ou aquele calor que Jesus, Então, esse é a condição que o tempo pode ser apresentado, no nosso dia a dia aí. Quando se fala de temperatura, o que é temperatura? Temperatura é a quantidade de calor presente no ar atmosférico. O que é o ar atmosférico? Lembra que nós falamos da atmosfera? É o ar que está aí circulando. Então, temperatura é a quantidade de calor que está presente aí nesse ar atmosférico. Para a gente saber, será que está muito quente? Será que está muito frio? Será que está abaixo de zero? Está acima de não sei quanto? Existe um instrumento chamado termômetro. Não é só o termômetro que você coloca para medir a sua febre, não. Existe o termômetro também para medir a variação aí de temperatura nos nossos dias, tá? Então, esse aparelho, ele consegue falar, hoje tá 18 graus, hoje tá 30 graus, hoje tá -1, Então, esse termômetro, ele faz essa função de medir a variação da temperatura no nosso dia a dia. Nós falamos que a temperatura é a quantidade de calor presente, no ar atmosférico, mas também podemos falar que a umidade do ar é a quantidade de vapor presente na atmosférica também. Então, às vezes, a gente fala assim, o ar tá bem úmido, Ou principalmente quando a gente vai para a praia. Você consegue perceber que muda o ar lá na praia? Você está descendo a serra, você já percebe que muda. Por quê? Porque é um ar mais úmido. Como tem muita água, Aí tem mais presença, mais quantidade de vapor ali na atmosfera, naquela região, naquele local. Então, a umidade é o vapor que está ali presente, na atmosférica, no nosso ar. E você também já deve ter ouvido falar, já assistiu o Jornal Nacional ou a EPTV e fala lá assim, principalmente no Jornal Nacional, Fala, aí o William Bonner fala assim, vai lá, Maju, é com você. O que a Maju é? Ela é a profissional que estuda os fenômenos relacionados ao tempo atmosférico. Então, ela fala para você, olha, amanhã vai chover, leva o guarda-chuva. Olha, amanhã vai fazer sol, não precisa levar o casaco. É a pessoa que fala, então, da previsão do tempo. Como é que ela chama? Meteorologista, tá bom? Meteorologista é o profissional que estuda, então, essa mudança que o tempo tem aí. Que o tempo tem, não, Que esses períodos, ela fala sobre o tempo atmosférico, Essas mudanças aí, essa previsão de tempo, tá calor, tá chuva, Uma hora sim, uma hora não. E quando se fala de clima, o que é o clima? Até aqui nós falamos sobre o tempo atmosférico, é a forma que o tempo se apresenta no nosso cotidiano. Quando se fala de clima, o que é clima? É o conjunto das condições
atmosféricas que vão caracterizar um determinado local. Ele é estabelecido depois de muitos anos de estudo, tá? E repetições para ver se realmente aquele lugar, chove muito. Não, aquele lugar, não chove muito. O Brasil, por ser, né, ter aí uma grande extensão territorial aí, apresenta muita diversidade climática. Como assim? Nós temos os tipos de clima que são o quê? Equatorial, tropical, semiárido, subtropical, tropical de altitude, entre outros. O que significa eles? Significa as características que o tempo tem naquela determinada região. Então, vamos falar lá. São Paulo. São Paulo, nós podemos dizer aí que o território de São Paulo, ó, acompanha depois comigo se você quiser ver, tem um mapa, tá? Aqui na página 260 do Vamos Trabalhar. São Paulo, a gente olhando aqui, ele é um clima aí tropical. Por que a gente fala que é um clima tropical? Porque é um clima quente, né? Porém, tem momentos aí chuvosos. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse clima. Quando eu falo sobre equatorial, o que é um clima equatorial? É um clima quente com a temperatura sempre, né, superior aí, maior que 25 graus. Chuva bem distribuídas aí ao longo do ano. Então, não chove só num período. As chuvas são bem distribuídas aí. Quando eu falo sobre semiárido, o que eu estou falando? É um clima também quente, com temperatura elevadas. E chover lá, gente, é raro. A chuva lá é coisa rara. Quando se fala sobre clima semiárido, significa que falta chuva, que a chuva é mal distribuída, que às vezes pode ser que aquele momento ali, aquele determinado local, passe por seca, né? Isso acontece muito lá na região do Nordeste, né? Período de seca. Então, tropical é um clima quente, tem duas estações bem definidas, o inverno, que é um tempo seco, e depois o verão chuvoso, tá? Isso acontece bastante aqui com a gente, né? Conosco aqui acontece muito. O subtropical, o que é o subtropical? São temperaturas, ó, mais baixas e chuva também, ó, ao longo do ano, né? Então, são locais um pouco mais frios aí. E tropical atlântico é um clima quente e úmido. Significa o quê? Faz calor, mas chove, né? Porque para ser úmido tem que chover bastante, tem que ter bastante vapor aí na atmosfera, ok? E você sabe qual é o tipo de clima que predomina aqui o estado onde nós moramos? Sim ou não? Sim? Se sim, ótimo. Se não, você vai ter que pesquisar, porque eu também não vou falar, eu quero ver você estudando para saber. É só você olhar aqui no mapa também, fica facinho, tá? Mas eu já falei. Aqui faz o quê? Chove, faz frio, né? No verão chove também, já dei dicas aí. Vamos fazer o Vamos Trabalhar da página 259 e 260, ok? Bora lá fazer a atividade da 259 e da 260. Não esquece, só, gente, uma folhinha só, frente e verso, rapidinho você faz. Não esquece de mandar fotinho, tá bom? Faz a atividade aí e manda fotinho pra tia Rafa. Encerramos aqui, então, nossa aula de quarta-feira. A gente se vê amanhã, quinta-feira aí, tá bom? Grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.